Olhe para as ferramentas na sua garagem. Você só lembra que elas existem quando algo quebra. Elas são úteis, talvez essenciais, mas permanecem no escuro, cobertas de poeira, até que sua função seja requisitada. Muita gente está vivendo exatamente assim. Se a sua estratégia de vida é estar sempre disponível, resolver tudo para todos, responder na hora e nunca negar acesso, você não está construindo respeito. Está treinando o mundo para enxergar você como uma conveniência. E tudo o que vira conveniência cedo ou tarde perde valor. Essa é a armadilha da utilidade excessiva. No começo, ela parece admiração. Depois, vira expectativa. E por fim, descartabilidade. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Quem depende da gratidão alheia para se manter seguro constrói a própria vida sobre areia, porque o mundo raramente recompensa quem se entrega por inteiro. O mundo testa, mede, compara e precifica. E a percepção que ele forma sobre você depende menos do quanto você oferece e mais do quanto sua presença parece rara, firme e insubstituível. A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. Estar acessível demais barateia você. Quem está sempre à disposição deixa de ser desejado e passa a ser presumido. Quem pode ser chamado a qualquer hora dificilmente é tratado com reverência. A presença constante enfraquece o impacto. A escassez, ao contrário, cria peso. Isso não vale só para negócios, relações ou poder social. Vale para a alma. Porque no momento em que você se acostuma a viver para atender, agradar e socorrer, começa a perder a autoridade sobre a própria existência. Ser raro não é ser cruel. Ser inacessível não é ser arrogante. Ser caro não é se achar superior. É entender que valor sem limite vira abuso, que disponibilidade sem critério destrói o respeito e que ninguém preserva aquilo que pode ter a qualquer momento. Neste vídeo, vamos desmontar a ilusão da utilidade infinita e entender por que os homens mais estratégicos da história aprenderam a usar o silêncio, a ausência e o autocontrole como instrumentos de poder, porque o verdadeiro respeito não nasce da sua servidão, nasce do momento em que o mundo percebe que não pode mais possuir você com tanta facilidade. Existe uma linha invisível, mas profundamente destrutiva, que separa a eficiência da servidão. A maioria de nós foi educada sob a premissa de que quanto mais úteis formos, mais seremos valorizados. É a lógica do bom aluno, do funcionário exemplar que nunca diz não, do amigo que está sempre a um toque de distância. No entanto, se observarmos através das lentes de Nicolau Maquiavel, descobrimos que a utilidade desenfreada não gera respeito, gera dependência parasitária. Quando você se torna a pessoa que resolve tudo para todos, você deixa de ser um indivíduo com vontades e passa a ser visto como uma infraestrutura. Pense na rede elétrica da sua cidade. Você não agradece a ela todas as manhãs por funcionar. Você só nota a sua existência quando ela falha. E nesse momento, sua única reação é a irritação. Ser útil, sem ser escasso, é condenar-se a ser o oxigênio da vida alheia. Vital, porém absolutamente ignorado até que falte. Maquiavel entendia que os governantes que baseavam seu poder apenas na bondade e na entrega total acabavam sendo os primeiros a serem traídos. Ele observava que os súditos que recebem tudo sem esforço perdem a percepção de valor sobre o que lhes é dado. No cenário atual, isso se traduz naquela figura que responde mensagens instantaneamente, que interrompe o próprio foco para sanar uma dúvida trivial de um terceiro e que acredita estar acumulando capital social através dessa presteza. Na realidade, essa pessoa está apenas sinalizando que seu tempo não tem preço porque na prática não tem dono. A disponibilidade absoluta é uma confissão pública de que você não possui projetos mais importantes do que as demandas que os outros jogam no seu colo. É uma sinalização de falta de alternativas e ausência de ambição própria. O estrategista compreende a distinção entre ser um servo que executa e um mestre que provê a solução.
O servo é trocável. Qualquer um que aceite o mesmo fardo pode ocupar o seu lugar na engrenagem. O mestre é aquele que detém o conhecimento crítico, mas cuja presença é tratada como um evento e não como uma constante garantida. Para transitar desse estado de ferramenta descartável para o de ativo soberano, é preciso abraçar o desconforto de não ser a solução para todos. É necessário entender que cada sim dito apenas para manter a harmonia é, na verdade, um passo em direção à sua própria desvalorização. O respeito real não nasce da sua prontidão em servir, mas da consciência que os outros têm de que o seu tempo é um recurso caro, limitado e protegido por fronteiras que ninguém, além de você, tem a chave para abrir. Quando você remove a facilidade de acesso, você força o mundo a reconsiderar o seu preço. Se você está sempre lá, você é apenas parte da paisagem. Se você só aparece nos momentos decisivos, você se torna o destino. Nicolau Maquiavel trouxe uma distinção fundamental que separa os amadores dos arquitetos do poder, a verdade efetiva das coisas. No teatro da existência humana, a sua essência é um segredo guardado a 7 chaves, mas a sua imagem é uma moeda pública que circula de mão em mão. O mundo raramente tem tempo ou interesse para investigar a profundidade da sua alma. Ele julga rigorosamente pelo que consegue capturar na superfície. Se a sua superfície é de livre acesso e sem filtros, o seu valor de mercado e o seu prestígio social despencam de forma inevitável. A verdade efetiva é que as pessoas não reagem a quem você é, mas à versão de você que elas conseguem consumir sem esforço. Imagine, por exemplo, um profissional que atende o celular no primeiro toque, responde mensagens instantaneamente às 11 da noite e está presente em todos os cafés e reuniões triviais da sua área. Para ele, esse comportamento é uma prova de proatividade e eficiência. Para o observador estratégico, no entanto, isso é um sinal gritante de falta de demanda. Quem está sempre disponível comunica, sem dizer uma única palavra, que não possui projetos grandiosos ou uma missão que exija foco absoluto. A disponibilidade total é a confissão pública de que o seu tempo não tem dono. Maquiavel observou que todos veem o que você parece ser, mas pouquíssimos sentem o que você realmente é. Portanto, a gestão da percepção deve ser tratada como a sua prioridade técnica mais refinada. A familiaridade excessiva é o ácido que corrói o respeito e a autoridade. Quando você se torna previsível, você se torna administrável pela vontade alheia. O mistério aqui não deve ser confundido com um enigma infantil ou performático. Trata-se de não esgotar a sua fonte de informações diante dos outros. Pense na coreografia de um ambiente de alto nível. Um restaurante exclusivo não deixa as suas mesas visíveis para quem passa na calçada. Ele exige reserva, possui uma entrada discreta e mantém uma iluminação que preserva a intimidade de quem está lá dentro. O valor percebido não está apenas na qualidade do que é servido, mas na barreira arquitetônica que separa o interior do exterior. Se você se apresenta como alguém que pode ser interrompido a qualquer momento por uma notificação barata ou um pedido trivial, você está assinando um contrato de invisibilidade a longo prazo. A interrupção constante é uma forma de invasão de fronteira que as pessoas praticam sem culpa porque você mesmo deixou os portões abertos. Ao remover a facilidade de acesso, você força o ambiente ao seu redor a recalibrar o preço da sua atenção. O silêncio e a distância calculada não representam uma ausência de ação, mas sim ferramentas ativas de posicionamento. Ao criar um vácuo entre a sua vida privada e a curiosidade alheia, você gera uma gravidade natural que puxa as pessoas em sua direção. O acesso a você deve ser sempre interpretado pelo mundo como um prêmio conquistado e nunca como um direito de nascença de terceiros. A raridade é a moldura que define o preço da obra. Sem ela, até o ouro é tratado como cascalho sob os pés da multidão distraída. Pense na dinâmica de um eclipse.
Ele é memorável e altera o comportamento dos seres vivos não pela sua luz constante, mas pela interrupção súbita e calculada dela. No teatro do poder, o silêncio e a ausência operam sob essa mesma lógica de interrupção. Quando você fala constantemente, suas palavras perdem o peso, tornando-se apenas ruído de fundo na mente alheia. Maquiavel compreendia que a familiaridade é o terreno onde nasce o desdém. Se você é previsível e está sempre ao alcance de um clique ou de um grito, você se torna uma mobília da rotina dos outros. A mobília é útil, mas ninguém a reverencia. Ela é apenas usada até que se desgaste e seja substituída por algo novo. A verdadeira força de um estrategista reside na capacidade de criar um vácuo. O vácuo exige ser preenchido, e na ausência de informações sobre você, os outros começam a preencher as lacunas com projeções de autoridade e importância. Imagine a diferença em uma negociação profissional. Enquanto o amador tenta preencher cada segundo de silêncio com justificativas, preços e promessas, o mestre da presença rara faz uma pergunta e permite que o silêncio pese sobre o interlocutor. Esse peso é a gravidade da sua própria importância. Ao se retirar da cena, você não está apenas descansando, você está aumentando a temperatura da necessidade que o mundo sente pela sua presença. Observe como você se comporta ao recusar um convite ou ao não responder uma mensagem instantaneamente. O impulso medíocre é oferecer uma lista de desculpas, tentando provar que você é uma pessoa boa e ocupada. Mas a realidade efetiva é que toda justificativa longa é, no fundo, um pedido de desculpa por possuir uma vida própria. Quem explica demais está inconscientemente pedindo permissão para ser importante. O homem que busca respeito sabe que o não é uma frase completa. Não requer notas de rodapé. Essa economia de palavras comunica que seu tempo possui uma lógica interna que os outros não precisam compreender, apenas respeitar. Essa tática de retirada deve ser aplicada como as marés. Existe um tempo para a ação visível e um tempo para o recolhimento absoluto. Durante a ausência, você constrói sua virtude no escuro, longe da interferência de quem apenas observa. Quando você retorna, o impacto é multiplicado, pois você não é mais a mesma pessoa que saiu. Você volta com o brilho de quem domina o próprio destino. A ausência gera uma sede que a presença constante jamais seria capaz de saciar. No fim das contas, a estima que o mundo dedica a você é diretamente proporcional à dificuldade que ele encontra em te possuir de forma integral. Pense na sua existência não como um indivíduo isolado, mas como um Estado soberano que possui constituição, exército e, principalmente, fronteiras. Maquiavel era enfático ao observar que um governante que não protege seus limites territoriais convida o mundo à invasão. No contexto da sua vida, seu território é o seu tempo, sua atenção e sua energia mental. Se esses recursos estão abertos ao público, sem muros ou sentinelas, você não é o dono da sua vida. Você é apenas um terreno baldio onde os outros despejam as próprias urgências e frustrações. O erro de quem busca ser aceito através da utilidade infinita é acreditar que a hospitalidade constante gera gratidão. Na realidade, ela gera a percepção de que o seu espaço não tem dono. Observe a mecânica social de um pedido banal de última hora. A reação instintiva da maioria é a elaboração de uma defesa detalhada. Eu não posso fazer isso agora porque tenho um compromisso ou peço desculpas, mas minha agenda está cheia devido a tal projeto. Ao oferecer uma explicação longa, você está subconscientemente pedindo ao outro que valide a sua recusa. Você está dando a ele o papel de juiz, permitindo que ele decida se o seu compromisso é importante o suficiente para justificar o não. O homem que entende sua própria soberania não justifica o óbvio. Ele exerce o não como uma função administrativa da sua própria vida. Quando você diz não sem notas de rodapé, você estabelece uma barreira de concreto. O silêncio que se segue ao não
é o som da sua autoridade sendo restabelecida. A verdadeira raridade exige que você institua um sistema de pedágio para o acesso. Imagine a diferença entre uma praça pública e uma sala de alta segurança. Na praça, qualquer ruído entra e sai sem registro. Na sala de segurança, cada entrada é precedida por uma verificação de propósito e valor. Se você permite ser interrompido por notificações irrelevantes ou por pessoas que não respeitam o seu processo de trabalho, você está sinalizando que o seu tempo é uma commodity barata. A fronteira do seu estado deve ser protegida por protocolos de comunicação seletiva. Ao tornar o acesso a você algo burocrático e caro em termos de esforço alheio, você força o mundo a filtrar o que realmente importa antes de cruzar o seu caminho. Não se trata de arrogância, mas de ecologia pessoal. Um estado que gasta seus recursos atendendo a cada pequena incursão estrangeira termina temporadas sem reservas para as grandes guerras que realmente importam. Ao definir onde terminam as necessidades dos outros e onde começam os seus objetivos inegociáveis, você para de pedir permissão para existir. Você passa a ditar as regras do jogo. O respeito dos outros nunca é concedido pela sua bondade em ser invadido. Ele é conquistado pela firmeza com que você defende as linhas que ninguém tem permissão para cruzar. Maquiavel descrevia a fortuna como um rio turbulento que, quando transborda, devasta tudo o que encontra pelo caminho. No entanto, ele ressaltava que os homens de virtude são aqueles que, em tempos de calmaria, constroem barragens e diques para canalizar essa força a seu favor. No cenário da existência, a virtude não é uma bondade passiva, mas a excelência técnica combinada à astúcia de posicionamento. Ser raro não é um acidente geográfico na sua biografia, é uma construção arquitetônica deliberada. Enquanto a maioria das pessoas se perde na busca por aprovação constante, o estrategista foca na fundação de uma competência que seja, ao mesmo tempo, indispensável e difícil de replicar. Pense na dinâmica das altas esferas profissionais. O colaborador comum tenta ser útil em todas as frentes, diluindo sua marca pessoal até se tornar apenas um ruído de fundo descartável. Já o indivíduo que domina a virtude identifica o gargalo absoluto, o ponto de dor onde ninguém mais ousa tocar, e se torna o único cirurgião capaz de operar naquele cenário de crise profunda. Quando você é a única pessoa que detém a chave de um cofre específico, as portas se abrem sem que você precise sequer bater. O centro de gravidade do poder muda de mãos. Não é mais você quem pede uma oportunidade. É o mercado que implora pelo seu acesso. Essa transição exige uma renúncia consciente à segurança de ser como os outros. É preciso trocar o conforto da conformidade pela coragem da especialização radical. A virtude reside em transformar sua presença em um ativo estratégico que não pode ser transformado em mercadoria barata. Se o que você oferece pode ser substituído por um processo automatizado ou por alguém comum, sua soberania é uma ilusão. A verdadeira autoridade está em ser o único capaz de resolver o que o resto do mundo sequer consegue diagnosticar. Ao esculpir sua vida dessa forma, você deixa de ser um náufrago à mercê das marés sociais para se tornar o engenheiro que decide para onde a corrente deve fluir. O respeito não é algo que se solicita ou que se ganha por simpatia. Ele é o subproduto automático de ser a solução singular para um problema complexo. É aqui que a sorte encontra o preparo e a percepção se transforma em domínio real. Para materializar essa soberania, você precisa instaurar um regime de filtragem agressiva. O protocolo do homem inacessível começa no instante em que o seu dispositivo de comunicação deixa de ser uma coleira e passa a ser uma ferramenta de despacho seletivo. Pare de reagir a estímulos externos em tempo real. A agilidade na resposta é o distintivo de quem serve. A deliberação é a marca de quem governa. Se você atende a cada notificação, sinaliza ao mundo que a sua agenda é um território sem dono. Mude a dinâmica. Estabeleça janelas de resposta e permita que o silêncio atue como um filtro de gravidade.
Os problemas urgentes costumam se dissolver quando encontram uma barreira de inacessibilidade. Ao se tornar um recurso escasso, você força os outros a refinarem o que trazem até a sua presença. Torne-se previsível em seus valores. Todos devem saber o que você não tolera, mas permaneça absolutamente imprevisível em seus movimentos táticos. Não anuncie intenções, exiba apenas o território conquistado. A gestão da sua energia deve ser tratada como o tesouro de um Estado. Você não desperdiça capital em conflitos sem retorno. Guarde o seu fôlego para as ações que alteram o mapa da sua vida. Assumir o trono da própria existência exige sufocar o desejo de ser aprovado e abraçar a necessidade de ser respeitado por sua distância calculada. A transição do homem disponível para o homem inacessível não é um ajuste de agenda, é uma mudança de casta mental. Enquanto você se orgulha de ser o primeiro a responder e o último a sair, o mercado e as pessoas ao seu redor apenas registram que o seu tempo não tem custo. Para se tornar um recurso premium, você precisa aprender a arte da retirada estratégica. O protocolo começa na comunicação seletiva. Pare de justificar sua ausência. Quem dá explicações demais está, na verdade, pedindo permissão para não estar presente. Trate sua energia como o capital financeiro mais volátil que você possui. Você não investiria seu dinheiro em negócios falidos. Então, por que investe suas horas em conversas que não geram retorno intelectual ou estratégico? Seja previsível em seus princípios, mantendo uma conduta inabalável, mas torne-se absolutamente imprevisível em seus movimentos. A inacessibilidade cria uma gravidade própria. Quando o acesso a você é restrito, cada minuto da sua presença ganha um peso de ouro. O mundo não respeita o que é abundante, ele reverencia o que é raro e difícil de conquistar. Assuma o controle da sua imagem e pare de atuar como um figurante nas urgências alheias. O topo não aceita quem não sabe dizer não. Entenda que a soberania sobre si mesmo é a base de qualquer império duradouro. Se esse conteúdo reorganizou a sua forma de enxergar respeito, valor e posicionamento, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar fortalecendo a sua mente contra tudo aquilo que tenta te tornar comum, acessível e descartável. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que vive disponível para todo mundo, mas nunca percebeu o quanto isso está corroendo a própria autoridade. E para eu saber quem ficou comigo até o final, comente a frase: "Meu tempo tem preço". Se isso é para identificar quem entendeu que respeito não nasce da servidão, mas da soberania. E agora, para dar o próximo passo nessa reconstrução mental, assista ao próximo vídeo. Pense como Arcade, o homem mais rico da Babilônia, porque não basta se tornar raro aos olhos do mundo. Você também precisa aprender a pensar como alguém que sabe construir valor, riqueza e poder de forma duradoura.